Pai do Senhor, meus irmãos, estamos felizes por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição de número 8 da Revista dos Adultos, que tem o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O tema do trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus, revista comentada pelo pastor Helenay Cabral. Glórias a Deus. E hoje temos a grata satisfação, de ter o auxílio aqui do nosso irmão Evandro Caldeira, ele que faz os comentários da leitura diária. Todo dia tem um vídeo sobre a leitura diária, e então ele já está famoso, Só que hoje está ao vivo e a cores, Lá a gente só vê o áudio, Hoje a gente está vendo o vídeo também. E ele sempre nos ajuda aqui nas lições, e hoje, mais uma vez, vamos fazer a dobradinha santa aqui para trazer essa lição, algo que possa contribuir com cada professor. Glórias a Deus. Pai Senhor, irmão Evandro. A paz Senhor a todos. Que Deus nos abençoe e nos use poderosamente, meu irmão. Grato pelo convite mais uma vez. E vamos prosseguir na nossa aula. Amém. Glórias a Deus. O texto áureo diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. A verdade prática, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Glórias a Deus. Os objetivos são apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Então, já desde o começo da lição já fala que existe um padrão divino, Quando ele é negligenciado, sofremos então consequências terríveis. E o padrão divino é que os pais, criem seus filhos na demonstração, instruindo os filhos no caminho que deve andar. Não delegar essa responsabilidade, não terceirizar, sabendo que o princípio, tem que partir de casa. Talvez a gente pense, não, é claro que a escola dominical é um grande suporte para isso, mas se os pais não vivem nesse princípio bíblico, nesse padrão divino, é claro que não vai ser suficiente somente o que as crianças estarão aprendendo na escola dominical. Haja vista que hoje as crianças são bombardeadas de todo lado, a mídia, a própria escola, que a gente vê ali aquela questão da doutrinação, e então em todo lado recebe influências negativas. Somente, a palavra de Deus, somente cercando nossos filhos com a palavra, com a vontade de Deus na vida deles, dando essa direção, é que nós podemos então vaciná-los contra essa situação tão terrível que vivemos nesses últimos dias. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17, 22. Depois o capítulo 8, 1 ao 3. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não agora a hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bando, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Capítulo 8, versículos 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então vamos falar aqui de dois pais, né? Dois pais que influenciaram de alguma forma ali a criação de seus filhos, né? A gente vai ver também que os filhos de Eli, claramente, né? Deus, né, exortou ali Eli, e a Bíblia deixa bem claro que ele não apresentou ali um padrão divino para criar os seus filhos. Pelo contrário, passava a mão, né? Amava mais os filhos do que o próprio ofício que ele tinha, né? Que era para ser santo, era para ser reverente, e ele então preferiu os filhos a Deus. Samuel, a Bíblia não fala, né? A gente vai estudar sobre esse ponto. Um comentarista que traz uma direção, mas a Bíblia não deixa claro que foi culpa de Samuel, né, a situação dos filhos dele. A gente lembra mais daquela lição, né? Pais zelosos, pais piedosos, filhos rebeldes, né? Então a gente poderia talvez enquadrar Samuel nessa condição, pois a Bíblia não relata nenhuma inadimplência dele em relação à criação de seus filhos. A introdução diz o seguinte: nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problema na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então, já na introdução, o comentarista já puxa, né, essa questão de que também Samuel foi negligente. Mas a Bíblia não tem um texto que esclareça dessa forma. É claro que tanto os filhos de Eli como os de Samuel, né, se tornaram profanos, corruptos, né, como aqui os de Samuel. Mas a Bíblia não responsabiliza Samuel por essa conduta, né? Mas interessante aqui também frisar que o comentarista diz aqui que a responsabilidade, né, dos pais pela essa formação moral, ou seja, essa educação cristã, né, ela antecede, né, a educação que vai receber na igreja e principalmente das instituições educativas. Essas, claramente, que não vão tender jamais para trazer um princípio bíblico para o nosso filho. Pelo contrário, vai desvirtuar. Mas, antes da igreja local, antes do pastor, da escola dominical, do professor da escola dominical, os pais têm que fazer essa parte. Essa educação, toda a educação, em modo geral, parte dos pais. E a educação bíblica cristã também tem que iniciar em casa, pois é nossa responsabilidade. Glórias a Deus. E o primeiro tópico vai falar sobre a paternidade dentro da família. Irmão Ivan, vamos aí para a primeira família. A paternidade da primeira família, né? Dentro da primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsáveis por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Após a queda, o papel da mulher era apenas como cuidadora, dona de casa, né? Ela era dona de casa, enquanto os pais eram responsáveis pelo trabalho
por esse texto, essa parte inicial, já dá para a gente compreender que o cuidado e a segurança da família era papel dos pais, né? O líder era ele dentro do lar. A mulher apenas ajudava. Provavelmente Eva fazia a comida, cuidava da casa, para quando ele vir receber esse alimento e voltar para o trabalho na parte da tarde. Então, no finalzinho a gente vê aqui, no caso de algum sacerdote, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Então, Eli priorizava, essa parte final aqui, desse primeiro subtópico, Eli priorizava mais a parte sacerdotal e dessa forma negligenciou a criação de Ofni e Finéias, nos casos da introdução, na educação. Mas sabemos que eles também conheciam a palavra, né? Eles também conheciam a palavra. Mas mesmo assim, o sacerdote ali, ele não deu o suporte que deveria dar. Que a responsabilidade de educar os filhos nos caminhos do Senhor, ela é principalmente do pai. Então, ele se preocupou mais com a parte espiritual do povo, a parte eclesiástica, deixando a parte interna, que no caso da sua família. Interessante que mesmo, né, no caso de Eli, ele se preocupando ali com a parte sacerdotal, ele também não priorizou muito, não, porque, né, ele viu, né, a situação dos filhos dele, né, como o próprio Deus vai exortá-lo, né, de que ele não dava valor, né, às ofertas, né, ou seja, os filhos bagunçavam lá na hora do sacrifício, enfiava o garfo lá, pegava uma parte para eles, antes de queimar a gordura que era do Senhor, eles, né, obrigavam aqueles que estavam sacrificando a satisfazê-lo, né. Então até a parte sacerdotal ele negligenciou, porque deixou os filhos bagunçar, né. Virou uma verdadeira desorganização. Isso. E Deus não age na desorganização. Exato. E interessante também aqui, como no princípio, né, claro que aqui a cultura, o momento cultural era outro, né, hoje as mulheres trabalham e tal, mas como no princípio tinha essa divisão de atividades, mesmo assim, mesmo o homem sendo provedor, Deus não isentou ele da responsabilidade. Exatamente. Não é porque ele trabalhava que a mulher que era responsável pela criação, né, pelo ensino do filho, pela educação, principalmente no ponto de vista, né, bíblico, né, mas também o homem tinha essa responsabilidade. A lei já deixava bem claro que sentado, levantando, andando, tinha que estar sempre transmitindo, né, as grandezas de Deus, né, a palavra de Deus para os filhos, para que eles crescessem conhecendo. Né. Me faz lembrar, irmão Evandro, de um período ali nos dias de Esdras, que, né, o povo se misturou, né, veio do cativeiro e já esqueceu que foi para o cativeiro por causa da idolatria, por causa da mistura, né, de que eles se misturavam com as outras nações, se contaminavam, praticavam as mesmas ações das outras nações. E voltam do cativeiro, então estão ali em Jerusalém de novo, daqui a pouco começam a casar, né, de forma mista de novo. E chegou ao ponto de ter criança que não sabia falar a língua deles. Né? Então a criança estava tão envolvida com outras culturas que já não sabia nem falar a língua original ali dos hebreus. Então você vê a situação de que se o pai é negligente, o que a criança vai aprender, né? Aprender o que o mundo ensina, e não o que ele tinha a obrigação de fazer, que era dar, né, prosseguimento, transmitindo, né, a palavra, transmitindo a grandeza desse Deus. Então, que crianças seriam essas? Seriam normalmente idólatras, seriam já, né, praticantes de outra cultura, não, cultura judaica na época, né? Então, que perigo, né, se há essa negligência, tanto no instruir, como também no corrigir, né? Quando a gente vai ver aqui que foi o problema de Eli, né? Falta de corrigir os seus filhos. E Deus, né, mais de uma vez, o alertou sobre isso. Vamos falar exatamente sobre essa falta de autoridade no lar, segundo subtópico. Pode continuar, irmão Evandro. Segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal,
mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel, no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel 2,12, 8,13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que, de ordem moral e espiritual, os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. A gente percebe a falta de autoridade por parte dos pais, e em especial sacerdotes, que a princípio ele tem que dar a instrução primeiramente espiritual, não acadêmica, porque para que eles venham se transformar em homens purificados e consagrá-los a algum cargo eclesiástico na igreja, é necessário que se tenha boa conduta, como Paulo ensina lá em Tito, capítulo 1. Então, a negligência aqui de Eli, ela é uma negligência generalizada, irmão Fernando. Não é apenas, a negligência dele não foi apenas no sentido espiritual, mas e também educacional. Os filhos não tinham modos, eram tão... Nem temor a Deus, né? Tão mal instruídos e folgados, né? Que eles não tinham respeito nenhum pelas coisas de Deus. Eles não tinham temor de Deus. Exato. Ele negligenciou demais. É verdade. Agora, pontuando aqui também, que o comentarista ele acha que Samuel entrou por essa mesma linha, né? Como já falamos, né, a Bíblia não deixa claro essa condição de Samuel. Conjecturo eu, irmão Fernando, que os filhos de Samuel, por Samuel ter visto o que os filhos de Eli fez, como Eli cuidou dos filhos deles, até porque Samuel, ele sucedeu Eli, não foi isso? Samuel sucedeu Eli. Em tudo que ele sucedeu Eli, ele teve filhos. A Bíblia não relata como foi que ele criou, a Bíblia não relata as mães, a Bíblia relata apenas um pouco, apenas nos primeiros 3 versículos. Em apenas um versículo fala que ele constituiu eles como juízes de Israel, mas a Bíblia não relata como foi que ele criou os filhos dele. Certamente ele criou os filhos de uma forma correta, mas às vezes a gente instrui os filhos, que foi o caso de Samuel, a gente instrui os filhos no caminho correto, e quando eles crescem, eles tomam as suas decisões. Neste caso, provavelmente foi o que aconteceu com Joel e Abias, que são os 2 filhos de Samuel, né? Exato. Provavelmente eles se corromperam até, quem sabe até depois de receber o cargo, né? Que eles se mostraram, né, o caráter, né, que eles tinham, que, é claro, não seria culpa de Samuel. Agora, Eli não. A Eli, a Bíblia deixa bem claro, né? A gente lê lá em 1 Samuel 2, 29 a 31, na nova versão transformadora, o seguinte: então, por que você despreza meus sacrifícios e oferta? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com os melhores partes da oferta do meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que, membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meu sacerdote. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família, e nenhum dos teus descendentes chegará à velhice. Então Deus claramente, né, denuncia o pecado de Eli,
da sua omissão, né, e ver que seus filhos, né, abusavam da sua autoridade, não tinha temor e ainda, né, pegava da oferta ali o que não lhe era, né, devido. Pelo contrário, né, eles, até mesmo a gordura que era para ser queimada como sacrifício ao Senhor, eles iam, antecipavam e iam pegar aí a carne, alguma parte do sacrifício para eles. E quando diziam, não, deixa eu queimar a primeira gordura, ele, não, me dê agora. Tomava na força. Além de se prostituir, né? A Bíblia fala que Eli sabia que seus filhos prostituíam ali à porta da tenda. Então era uma situação terrível. Deus denunciou, Deus avisou e Deus castigou. Por quanto a Samuel, a gente vê, né, que os filhos foram, né, colocados como juízes na velhice de Samuel. Provavelmente Samuel já não podia mais andar em toda a Israel, né, para julgar, e delegou então os filhos àquela posição em Beceba, né, inclusive ali no sul. Então era uma situação que talvez Samuel não estava sabendo, mas aí esses filhos que recebem esse cargo se demonstram, né, no seu caráter mau, ímpio, né, de corrupção, de aceitar suborno, perverter o juízo, né, e o povo de Israel até se aproveitou disso, né, aproveitou dessa situação, né, desse subterfúgio para agora pedir um rei. Samuel fica até triste, pensando que eles estavam rejeitando Samuel. Mas Deus fala, não, Samuel, eles não estão te rejeitando. Não é por causa dos seus filhos. Eles estão me rejeitando a mim. Eles não querem que eu dirija. Eles não querem que eu seja, né, eu conduza a nação. Eles querem um rei. Eles querem servir a um homem. Né? Então, Samuel recebe esse alento de Deus, dizendo, não é você o culpado. O culpado é o povo que rejeita ao próprio Deus. Né? Então, a gente vê diferença, né, de tratamento, né? Exatamente. Então, nesses versículos que você falou, indo um pouquinho mais à frente do 36, Deus já havia decidido que a penalidade para as ofensas que os sacerdotes Ofni e Finéias estavam cometendo era a morte. Mas como Eli não queria cumprir suas responsabilidades como pai e como supremo sacerdote de punir os filhos severamente, as maldades deles, a maldição e a pena de morte que estavam sobre Ofni e Finéias caíram sobre a família inteira de Eli. Deus até usou o próprio Samuel para avisar a Eli, no capítulo 3, 11 ao 14. Mas Samuel, diferente, os filhos de Samuel, ele não teve essa negligência que Eli teve de forma alguma. No próprio capítulo da leitura, fala que ele já estava velho. E Deus não repreendeu ele, né? Não repreendeu. Ele até se entristeceu. Olha a sensibilidade de Samuel e veja a falta que Eli tem perante a de Samuel. As condutas são bem diferentes. Exatamente. Não são iguais as condutas. Então Samuel, quando ele foi avisado pelos anciãos, que está escrito no versículo 3, né? Aí vai partindo para o 4, aí quando ele foi chamado, quando os anciãos tomou conhecimento, aliás, quando ele tomou conhecimento por parte dos anciãos, ele procurou o Senhor, como você acabou de traçar aí, ele procurou o Senhor e se entristeceu. É interessante também que aqui, como fala de sacerdote, talvez alguém pense que a lição é só para obreiro, né? Mas é para pai, né, no sentido geral, porque, né, essa falta de autoridade, a gente vai falar agora a ausência, né, da paternidade dos pais na criação dos filhos, e se dá também quando o pai trabalha muito, né, e pensa que só o seu trabalho, só o sustento que ele leva para casa é suficiente para a educação do filho. Não. Ele tem que também, né, ter esse tempo para tratar dos filhos, né, cuidar dessa educação. Né? Então, o terceiro subtópico fala os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, né? Segurança. Né? Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudo que mostra que o impacto da ausência paterna na formação dos filhos, o pai cristão é, então, uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle e emoções, de estabelecimento de prioridades para a vida. Lá em 1 Timóteo 3,4.
Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, falar correto, dentre muitos outros. Felizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos, né? Mais uma vez, vamos fazer a divisão aqui de Eli e Samuel, né? Nesse comentário. Agora, a questão aqui, irmãos, claro que hoje a gente sabe que há muita ausência de pais porque abandonaram o lar, né? E a mãe, muitas das vezes, vai ter que se desdobrar. Isso vai gerar, né, desgaste, vai gerar traumas, né? E ela vai ter que fazer o papel de pai e mãe. Mas quando o pai está ali, né, no seio familiar, ele também não pode ser ausente, né? Não é só o ausente, não é aquele que foi embora. O ausente é aquele que está se ocupando muito, às vezes até na igreja, como a gente já viu aqui, está exercendo ali o ativismo religioso, ou seja, ele prioriza a igreja, né? Só que a prioridade que nós temos que seguir é Deus em primeiro lugar, família e depois igreja, né? Então, ele pode se tornar ausente mesmo morando na mesma casa e acabar, né, contribuindo para o fracasso, né, nessa formação do filho, porque, como a gente viu aqui, além de transmitir segurança, né, além de prover, né, a princípio, né, hoje também as famílias têm a provisão da mãe e do pai, mas além de trazer essa imagem de segurança do lar e transmitir também esses princípios, né, esses valores, bondade, gentileza, né, o falar correto. Então, um exemplo, né, ele tem que ser também esse modelo para os filhos, e para isso requer dedicação e tempo. Claro que hoje o tempo é exímio, né? Cada vez mais parece que a gente está correndo atrás do tempo e não consegue alcançá-lo. Mas é necessário saber dividir e não se tornar um ausente dentro de casa, né? Que é o pior. Esse trechinho aqui, irmão Fernando, o pai cristão é uma referência. Essa referência, ela atrai segurança para os filhos, atrai equilíbrio, controle das emoções, porque não se pode colocar tudo nas costas da mãe. A mãe vem com uma parte e o pai vem com outra, principalmente na parte espiritual. Antes da parte acadêmica, vem a parte espiritual. Primeiro nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós, como pai, figura de pai, estamos falando de paternidade. A lição evidencia a figura paterna, que não podemos deixar os nossos filhos à mercê deste mundo tão difícil que se encontra. Então, filhos criados sem pais, eles geralmente se inclinam para coisas erradas, porque a figura do pai, ela traz segurança, ela motiva e limita quando eles estão partindo para uma coisa que não é boa, nem espiritual e muito menos pessoal. Então, quando você, como pai, não cria os seus filhos nos caminhos do Senhor, então isso é um perigo. E você, como cristão, que mesmo dentro de casa também não participa das outras tarefas também acadêmicas, que nós vivemos em um mundo, irmão Fernando, que há distração de tudo quanto é tipo. As mídias sociais, às vezes os pais chegam em casa e não demanda nem um bom dia, já não se almoça mais juntos ali, uns na frente, outros atrás, ou você já não conversa mais com o seu filho, não pergunta como é que ele está na escola, não senta para ensinar sobre as coisas de Deus para ele. Isso é uma coisa séria. O pai precisa ser participativo em todos os aspectos. Obviamente, o tempo não dá para a gente fazer muito por conta de trabalhar, mas é necessário participar da vida do filho, desde o ventre até quando ele começar a dar os seus próprios passos. Isso é importante. Quando você cria os filhos alicerçados na palavra do Senhor, você vai ter menos dor de cabeça, você vai ter menos problemas para instruí-lo
E quando ele crescer, você terá filhos que lhe honrem. Então, como é que eu vou cobrar honra e respeito se eu não participei? Como é que fica essa situação, irmão Fernando? É verdade, né? Ele vai dizer, não, foi minha mãe, o senhor não estava aqui, não. Exato. E muitos até, quando você vai repreender, e o senhor que fazia isso? E o senhor que fazia aquilo? Cadê o exemplo, né? Cadê o exemplo? A figura paterna é para isso. No tópico 2, a gente vai falar sobre extremos aqui em relação, né, à ação desse pai, né? Paternidade extremista, como diz o título. Então vai falar que a ética, né, a ética que devemos aplicar é só uma, né, a ética cristã. Mas, né, tem esses dois tipos de paternidade que o comentarista elenca aqui. É claro que se fosse analisar mais profundamente, a gente ia ver outros tipos de paternidade. Verdade. Mas ele fala a primeira paternidade é a paternidade autoritária. Então, o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo dos certos pais os tem feito perder seus filhos que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: "E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor", Efésios 6:4. Então a gente vê que esse pai autoritário, né, ele age assim pela força, né? E o filho, muitas das vezes, só obedece enquanto, né, está ali debaixo dessa autoridade, entre aspas, né, autoritária mesmo, porque, inclusive, até um filho desse, por exemplo, o pai obriga ele para ir para a igreja, mas não explica, não demonstra ali que aquela atitude, a importância, né, de estar na casa do Senhor. Então ele só exige, só briga. Quando o filho não estiver mais sobre essa guarda, né, essa sua autoridade, a primeira coisa que ele faz é deixar a igreja, né? Porque ele obedecia alguma ordem, né, se comportava de acordo com medo, com essa autoridade que o pai exercia sobre ele. E esse pai, de forma nenhuma, está participando da criação do filho, né? Pelo contrário, ele só está usando, né, o seu poder de pai ali para poder achar ele que vai conduzir o filho para o caminho certo. A questão da paternidade extremista, autoritária, ela torna filhos rebeldes e agressivos, né, irmão Fernando? Porque isso. Se você trata o seu filho com ignorância, você vai ter um adulto bruto, sem educação e rebelde. E nos dias que a gente vive, é preciso você saber doutriná-los, principalmente na palavra de Deus. É necessário você doutriná-los na palavra de Deus de forma correta. É preciso sentar. Você cobra que ele seja santo. Mas como é que você está? Como é que você está sendo um espelho para ele? É preciso que você sente para ensiná-lo também. Não é colocar somente a responsabilidade na EBD, no pastor. Não. Eu tenho que botar a mão no arado, sentar com ele, explicar para ele, para que eles não venham serem filhos rebeldes e não venham desviar-se quando crescer. Porque se eu, como pai, não o ensinar a lei do Senhor, como é que nós vamos ter obreiros dentro da nossa igreja com boa conduta? Aí fica difícil. Próxima geração, né? Como será, né? Como será? O irmão Fernando aí já está com a terceira, né, irmão Fernando? Geração? Não, segunda, né? É a segunda. Neto segunda é segunda, né, irmão Fernando? E uma nascendo hoje, se Deus quiser. Então, o que acontece? Então, a gente precisa ser... A gente é espelho. A figura paternal é o espelho, tanto para o filho como para a filha. Traz segurança. Então, quando você é rude, grosso, tosco com seu filho, com pouco tempo, ele vai estar tosco com você também.
Se você não ensina a ele a palavra de Deus, ele vai aprender prostituição na rua. Não só prostituição com mulheres, mas a prostituição espiritual, que é a mais importante. Porque você ensinando a ele não vai desviar. A própria palavra diz que ele, quando envelhecer, não vai desviar dos caminhos, porque você alicerçou ele bem na palavra de Deus. Então, filhos bem instruídos, adultos com responsabilidade. Amém. É claro que esse extremo, quando a gente está falando extremo, é sempre o lado ruim, né? Porque vai lá no final, vai, né, realmente agir de forma, né, extrema, como o próprio nome diz. Porque aqui também a gente não está falando aqui de não ter autoridade. Vai ter que ter autoridade, como a gente já falou, e tem que corrigir. O filho ele tem que ter temor ao pai, não ter medo. Esse autoritário, o filho vai ter medo. Agora, aquele pai que sabe corrigir, sabe conversar, né, cuida do filho e tem, né, criado ele no temor do Senhor, ele também vai receber, né, do filho, né, esse respeito, né, que não podemos isentar, porque também a sociedade moderna hoje quer fazer também de que as crianças cresçam sem nenhum limite, sem nenhuma correção, né? Então aí também está errado, né? Então o extremo é errado, mas também o meio termo ele tem que ser preservado de autoridade, de respeito e de temor. E a outra paternidade extremista que a lição vai falar é a permissiva, né? Então um extremo é demais, o outro é de menos. Então vamos falar sobre a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e não os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz, né? Então, esse pai permissivo, a gente pode relacionar ele a como Eli, né? Foi ali a sua atuação, sua paternidade, né? Eli foi negligente. A paternidade permissiva, ela é negligente. Ambas são negligentes, né? A parte final é negligente. Vamos começar da permissiva. Quando você não impõe limites aos filhos, eles começam a lhe desrespeitar. Já não te obedece mais, vai para a igreja quando quer, faz o que quer, responde ao próprio pai, à mãe. Crescem filhos sem respeito. Aí chega a uma situação calaminosa que você fica sem saber o que fazer. Aí diz: o que é que eu vou fazer agora? Eu vou orar. Você já negligenciou, permitiu demais. Tudo precisa ser controlado. Você não pode deixar o seu filho à vontade. Nós vivemos em uma geração que ela é muito mediatista. Tudo quer para ontem. Pai, eu quero isso. Pai, deixa eu ir para isso. Pai, vamos fazer isso. Não tem isso, não. Eles já querem dar os passos sozinhos. E quando você não limita, você acaba perdendo o controle. Aí, quando você vai querer limitar, já perdeu o controle e não tem a moral de limitá-los. Então, o que é que você tem que se fazer? Antes que você chegue a essa permissão extrema, é preciso que você comece com a oração, comece a ensinar eles a orar, para que eles venham aprender. Olha, o livro de Provérbios, irmão Fernando,
é o que tem mais conselho para filhos. E para os pais. Isso. Os pais os principais responsáveis por essa parte de doutriná-los. Então, quando você torna um pai permissivo, a tendência é ficar sem moral nenhuma. E o sábio Salomão, ele adverte. Em Provérbios, tem muitos provérbios que ele ensina o filho a ele não andar pelo caminho errado, ensina o filho a ele não se envolver com mulher casada, ensina o filho em todos os sentidos. Todos os sentidos você vai encontrar em Provérbio. Então, a paternidade permissiva, ela é uma paternidade perigosa, muito perigosa, onde você perde o controle total dos filhos. A sua função de pai acaba sendo negligenciada por parte dos filhos. Já não é mais nem só sua. Eles já deixam de lhe respeitar como pai. Por quê? Porque você permitiu. Às vezes você fica, não faz isso, tá? É mesmo que você não falar com ninguém. E é interessante aqui que diz que até os filhos se acham que não são amados, né? Quando vê tanta liberdade assim, os pais não ligam para nada, eles acham que não são amados por isso. E outro fato aqui que a gente viu o que aconteceu com os filhos de Eli, né? A consequência foi terrível, né? Pois acabaram de tanto zombar de Deus, de tanto negligenciar o papel que eles tinham, né? A importância, eles também como sacerdotes, acabaram sucumbindo, né? Morreram ali na batalha, né? E a Arca da Aliança ainda foi tomada pelos filisteus, porque eles estavam vivendo dessa maneira, né? Sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, né? Sem nenhum respeito ao seu próprio pai, nem a função que o pai exercia, e eles também herdariam, né? Ou já estavam, né? Fazendo, mas fazendo de forma tão terrível, tão negligente, tão profana, que são chamados até filhos de Belial, né? A Bíblia chama eles de filhos de Belial. Não é coisa boa, né? Esse adjetivo terrível. Esse adjetivo aí, ele é forte. Né? Ele é forte. Você ter filhos de Belial não é bom, não. Porque Deus mata. É verdade. O que aconteceu com Ofni e Finéias, Deus sentenciou não só ele, como a família toda. Porque após Deus ter matado... Interessante que a morte deles foi no mesmo instante, não foi, irmão Fernando? Foi na batalha. Foi na mesma hora, na batalha. E Isso. quando o pai soube, caiu para trás e morreu também. Então, a sentença de morte veio completa. É verdade. E a Bíblia ainda diz que eles não conheciam o Senhor. Imagina, ser sacerdote não conhece o Senhor. Estava ruim a casa de Eli. Terceiro subtópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos, né? Como a gente estava falando. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo bel e o seu sufixo ial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família, né? Então ele era sumo sacerdote e seus filhos são chamados filhos de Belial. Agora imagine você, irmão Fernando, com uma conduta dessas. Os seus filhos aonde chega, aliás, você aonde você chega, aí já diz, olha, vem o pai dos filhos pervertidos, dos filhos imprestáveis. Até você acaba sendo também, por não ter ensinado as coisas corretas. Nos dias de hoje, quando você chega em um determinado lugar, olha, o pai dos filhos de Belial, daqueles pervertidozinhos que se prostituem, que roubam, que fumam maconha, que traficam drogas, entendeu? Que fazem as coisas erradas no templo. Olha o pai, quem é? Então, quando você, como pai, não instrui eles, né, eles serão essas coisas. Filho de Belial não é uma coisa, não é um adjetivo legal, não. Então, por isso, irmão Fernando, aqui, nós obreiros e pais,
E os novos jovens que serão pais precisam prestarem atenção nos seus filhos. Tomem isto como exemplo. Um dia vai ter que prestar conta diante do Senhor, né? Exatamente. A gente não vai prestar conta das decisões deles, mas a gente vai prestar conta da nossa responsabilidade enquanto estava debaixo, né, das nossas asas, né, debaixo da nossa ação ali com o Pai, para poder-los, né, instruí-los. Deus vai cobrar da mesma forma que cobrou de Eli. Exatamente. E o terceiro tópico, irmão Ivandro, fala sobre o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, né? O comentarista sempre puxa, coitado de Samuel, né? Samuel tá apanhando. Saiu apanhou um bocado aqui nessa lição. Sempre fala os dois, né? Mas vamos seguir o tópico, né? Embora discordamos, né, que Samuel, coitado, estava nessa situação. Os filhos realmente foram maus. O primeiro subtópico do terceiro tópico é omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 1,12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos. Olhe que a família era grande, 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Isso aqui a gente não pode... A Bíblia não diz, né? A gente não pode considerar, porque não foi isso. A Bíblia não relata. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Tornaram-se avarentos e profanos, quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos. Quando foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel 8, 5, 7. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. Isso é uma grande verdade. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3,4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Verdade. Essa parte aqui, esse subtópico aqui, onde fala da omissão para com os filhos, ela é mais forte na parte espiritual, irmão Fernando. Porque o que é que nós pais temos que fazer? Primeiro, começar a falar de Jesus para eles, já piquitutuchinhos. Já precisamos ali fazer culto doméstico, irmão Fernando, com eles pequenininhos, sabe? Precisamos fazer culto doméstico, precisamos ensinar a criação, começar pela criação, que traz uma grande motivação. Quando você começa a falar da criação, como for os animais, aí você atrai a criança. A criança, ela começa a criar gosto. Aí você vai começando a falar como foi que o mundo foi criado. Aí você vai, aos pouquinhos, vai criando ele ali. As etapas que ele vai crescendo, você vai acompanhando. Quando você começar a instruir eles, aí eles vão pegar gosto. Porque trace dinâmicas. Se os pais traçarem dinâmicas para ensinar aos filhos as suas disciplinas espirituais, se trazer um dinamismo de forma bem legal para eles, eles pegarão gosto pela palavra. Então, os princípios que você tem, é preciso você passar para ele, ensinar os princípios divinos, como são as coisas de Deus, como devemos seguir, como devemos nos comportar no meio da sociedade. É difícil porque eles estão também inseridos na escola secular. Mas, quando você começar a ensinar os de pitutuxinho, quando eles estiverem na escola secular, eles não vão se corromper.
Então, por isso que é importante a gente ser participativo e, em especial, a parte espiritual na vida dos nossos filhos desde criança, desde quando eles nascerem, que começarem a dar os seus primeiros passos, a gente tem que começar a participar. Não é somente jogar nas mãos. Nesse ponto de criança que você falou, quando vai para a escola e recebe uma autoinformação, se ele já tem uma referência em casa, ele já vai estranhar, né? O que a professora está ensinando. Exatamente. E vai perguntar em casa, pai, qual é o certo? Mas se ele não tiver nenhuma referência em casa, o que receber da escola é o que ele vai comer, né? É aquilo que ele vai aceitar como verdade. Mas se ele tiver já uma base, nessa criança, ela não vai receber de pronto a informação que a escola vai dar, né? Então, essa parte, né, é fundamental, né? Instruir, para que haja essa referência, essa base, esse princípio. Qualquer outra informação, como já vimos, vai gerar ou vai já ter uma defesa, ou, no mínimo, né, um contraste, uma dúvida que volta para o pai, para a mãe, para agora, né, saber qual é a verdade. É o que aprendeu em casa ou o que aprendeu na escola. Mas, é claro, sempre vai confiar, vai ter a segurança, né, do lar, que é o lar que fornece isso. Segundo subtópico, Magão. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo 5,8. Mais uma vez, o comentarista traz Samuel, né? Coitado do Samuel, apanhou um bocado nessa lição. E a gente não vê Samuel não está nesse contexto. A Bíblia não tem nada registrado nesse... Isso. Quando você negligencia a autoridade em casa, certamente seus filhos vão se deparar com situações de vulnerabilidade em todos os aspectos, porque a tentação vem do inimigo, mas a sustentação, o suportar da tentação é sujeitando-se a Deus. Então, se você não for ensinando e edificando os seus filhos nos princípios divinos, certamente eles serão propensos às fraquezas da carne. Isso. Porque o espírito pode estar forte, mas a carne, ela é fraca. E você alicerçando os seus filhos, eles vão saber discernir o que é certo do que é errado e não vão se sujeitar à tentação. Mas se você negligenciar o seu ensinamento espiritual, se você colocar somente na EBD, você também está negligenciando. Não se pode só deixar na conta da EBD. E se você não procurar ensiná-los sobre as coisas divinas, a escola secular vai ensinar o inverso. E eles ficarão à deriva. Então, necessária autoridade, correção, né? O filho sem correção, ele vai se corromper. E cabe bem aqui esse versículo que a gente já leu em Eclesiastes 8:11, né? Visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal, né? E o terceiro subtópico, para concluirmos, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos. No ambiente eclesiástico, não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidar
dos pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se envolvem, se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança. Como forma de rejeição a esse tratamento, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito à admoestação de Efésios 6, versículos 1 a 4, onde é necessário que a gente corrija os nossos filhos, né, irmão Fernando? Exatamente. Então, a gente percebe aqui que, né, além de ser muito focado aqui a questão dos líderes, do pastor, né, também a gente sabe que muitos filhos de pastor estão desviados, né, mas não são culpa do pastor. Às vezes ele, muitas vezes, criou no temor, no caminho do Senhor, mas como a gente vê na lição, a gente já estudou sobre isso, né, pais piedosos, filhos rebeldes, acontece. Mas a nossa parte, nós prestaremos conta, temos que estar fazendo conforme a palavra de Deus. Ou seja, se nós somos negligentes, aí já é outra história. Nós também somos culpados de como nossos filhos se tornaram. Né? Como diz aqui, nem pode, né, prejudicar, né, nem beneficiar o filho também por causa de quem ele é. Né? Se ele é filho de fulano, de ciclano, de alguma autoridade. Não. É igual. Minha responsabilidade dos filhos, minha responsabilidade dos pais. E, mais uma vez, abrindo também o leque aqui, né, o alcance dessa lição, não se trata somente de líderes, né, de pastores, de obreiros, mas essa responsabilidade é de todos os pais. Tem cargo na igreja ou não tem? Né, alguém pode pensar assim, não, mas eu não priorizo a igreja em detrimento ao meu filho. Não, mas às vezes priorizo o trabalho, até lazer demais, né, futebol. Então, talvez tenha colocado alguma coisa, né, antes dos seus filhos, então está priorizando outra coisa. Então, essa lição é abrangente para todos os pais. Claro que, como já falamos também, hoje tem famílias que a mãe está fazendo essa função, né? Além de ter turno dobrado, né, do trabalho, ainda tem também responsabilidade dobrada. Mas os pais que estão, né, na sua família, estão exercendo o papel de provedor, ele também tem que ter essa responsabilidade de educador, né, no sentido dessa educação moral e cristã. Então, ele é responsável e um dia Deus vai requerer. Ele vai ter que prestar conta também do que ele fez e daquilo que ele deixou de fazer, né, e gerou filhos inseguros, filhos rebeldes. Vamos para a conclusão? Diz assim: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos. Amém? Graças a Deus. Em Josué 24:15, ele finaliza o versículo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para que você, pai e mãe, venha falar, ter o orgulho de pronunciar eu e minha casa serviremos ao Senhor, ensine aos seus filhos com a sua presença. Não substitua a sua presença por nenhum outro meio, porque eles gostam que nós os ensine. Arrume tempo. Não sei como, mas você vai saber. Peça a Deus tempo para ensinar os seus filhos, que vocês terão filhos abençoados. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus. Obrigado, irmão Evandro, pela ajuda. E que os irmãos possam continuar. Né? Toda semana a gente tem as lições de jovens, de adulto, e tem todo dia a leitura diária. Né? Que os irmãos possam continuar nos acompanhando, se inscrevendo, comentando, curtindo, para que esse trabalho possa alcançar outros professores, em nome de Jesus. Amém? Paz, seu irmão Evandro. Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém. Paz.